Então, estamos com todas as questões protocolares aqui resolvidas. Vamos, inicialmente, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do professor Luiz Molinari, que muito gentilmente se dispôs a participar desse evento conosco. Agradecer também a professora Mariana Teixeira, que é a coordenadora do curso, e a professora Noila Alencar, que é também coordenadora do NEPAM e uma das organizadoras desse evento. Eu vou pedir à professora Mariana que dê início à apresentação formal das questões relacionadas à instituição e ao NEPAM Talks, e a partir daí a gente dá início ao nosso bate-papo para ter esse momento tão importante, tão interessante de conversa sobre o patrimônio imaterial. Mariana, Luiz e Noila, talvez a ativação do microfone de vocês possa pedir de alguma autorização. Se pedir, eu faço aqui a liberação, mas eu acredito que, como a gente estava conversando antes, já deve estar liberado, tá? Pessoal, vocês podem participar pelo chat, a gente vai liberar algumas enquetes durante o evento, e aí a gente vai estabelecendo uma conexão também, para não ficar só uma fala fechada na gente, tá? Então, professora Mariana, pode começar, estamos com você agora. Obrigada, Regis. Bom, gostaria de desejar um ótimo dia a todos, que nós tenhamos um ótimo evento, uma ótima discussão. E gostaria de dizer que para nós é uma alegria muito grande poder realizar esse tipo de evento e criar esses espaços de debate, espaços de reflexão, né? E sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos de disputa, e falar sobre patrimônio é também falar sobre disputa, é falar sobre uma luta para manter vivas as memórias, para manter vivos os significados que nós temos permeados aí na arquitetura, no urbanismo, no campo, né, nas nossas cidades e também nas nossas famílias, nas nossas histórias, de forma geral. Então, este evento que nós realizamos hoje é mais uma edição do NEPAM Talks, né, e nós estamos trazendo para o debate a reflexão sobre o patrimônio imaterial. Né, e temos a honra de ter aqui como nosso convidado o professor Luiz Gustavo Molinari Mundim, que é pesquisador dessa área do conhecimento, gestor público e professor universitário. Ele é graduado em História pela UFMG, instituição esta onde ele também desenvolveu o seu mestrado e atualmente cursa o doutorado, ambas especializações em sua área de formação. Sua atuação profissional acumula diversas experiências e contribuições na área do patrimônio cultural. Atualmente é diretor de promoção do IEFA de Minas Gerais, com atuação pregressa na instituição, como gerente de patrimônio imaterial, gerente de identificação e pesquisa, conselheiro do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, CONEP. Possui também experiência na execução e coordenação de diversos projetos de patrimônio cultural, como inventários, registros, tombamentos, laudos, planos de salvaguarda, recuperação de bens desaparecidos, avaliação de projetos, entre outros. Sua linha de pesquisa transita pela história social e da cultura, com ênfase no Brasil colonial. Então, nós ficamos muito felizes de trazer aqui para enriquecer a nossa formação, né, a formação de vocês e o nosso debate, e que ele possa compartilhar um pouquinho aí dessa vasta experiência, desse vasto conhecimento conosco. Então, ficamos muito honrados com essa presença, e dando abertura oficial ao nosso NEPAM Talks, eu devolvo a palavra para o professor Regis. Luiz, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela presença. E, Noila, a gente queria também ter sua fala nesse momento. Primeiro que, além de coordenadora do NEPAM, você também é amiga de longa data do Luiz, e eu acredito que, dessa forma, ainda pode, além de nos brindar com essa experiência que vocês tiveram no trabalho juntos, ainda trazer algumas questões interessantes para a gente convidar o Luiz para nos mostrar aquilo que ele fez de tão rico aí na nossa pesquisa, na nossa região, né, enquanto pesquisa.
Bom dia, gente. Bom dia a todos, né, meus colegas, meus amigos. Para mim é um prazer, né, poder receber Luiz Molinari um dia aqui com a gente. É uma pessoa muito especial. Eu tive contato com ele, né, durante o projeto de inventário e salvaguarda, do Patrimônio Material do Rio São Francisco, onde teve uma parceria, né, do IEFA com a Unimontes. Foi um momento muito enriquecedor para a minha carreira profissional. Eu aprendi muito com eles, né? Assim, foi uma atividade muito intensa. Foram 17 cidades visitadas durante um longo período e teve uma equipe muito bacana do IEFA, né? Que atuou diretamente com a gente nesse projeto. Viajamos juntos, muitas reuniões, muito trabalho, muita pesquisa em campo, né? Muita atividade prática. Então, assim, foi realmente um momento singular para mim em relação à minha experiência profissional. E ao propor o evento, eu levantei o nome de Luiz, né, para a Mariana e para o Regis, justamente por essa questão do conhecimento, né, a experiência profissional que ele tem na área do patrimônio material, para que a gente pudesse discutir hoje justamente as possibilidades que o patrimônio material tem para vocês em relação à carreira profissional, né? Quer dizer, para a gente conseguir enxergar no patrimônio material como eu posso trabalhar tanto com a pesquisa, quanto tem outras áreas em que eu posso estar atuando. E o Luiz, como ele está vinculado diretamente a isso, eu acho que é uma pessoa realmente que vai agregar muito ao evento hoje. E como Mari falou, né, é um orgulho para a gente, o Regis também, porque além de ser uma pessoa muito gente boa, eu já vou colocar assim o lado pessoal, uma pessoa muito gente boa, muito alta astral e de um conhecimento muito vasto. Então, Luiz, muito obrigada por aceitar o nosso convite e é um prazer imenso tê-lo aqui e espero que todos nós, né, possamos sair daqui mais cheios, né, de garra e de vontade de explorar o patrimônio material como as diversas possibilidades, né, que ele nos permite. Muito bem, eu já posso começar já então, Regis? Sim, Luiz, a fala toda sua. Obrigado. Primeiro, agradecer imensamente o convite de estar aqui com vocês, tá? Retornando a Montes Claros, conhecendo o Regis, conhecendo a Mariana e revendo Noila. E você pode ter certeza, Noila, assim, o projeto que a gente desempenhou junto foi marcante, como você falou para você, mas foi muito, mas muito importante na minha vida profissional também. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, né? Sobre essas trajetórias. E eu que agradeço a acolhida, né, e o aprendizado. Eu posso falar que desse projeto São Francisco, a gente reestruturou basicamente toda a política nossa de patrimônio material do Estado de Minas Gerais como um todo, através do IEFA, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Fico muito feliz de poder falar sobre patrimônio imaterial, né? Sobre a atuação na região, para falar para vocês, estudantes, sobre isso, das possibilidades, dos caminhos. Eu posso começar, talvez, resumindo um pouquinho a minha trajetória profissional, para vocês entenderem, então, como é que surge a questão do patrimônio, né? Como é que isso aparece dentro da minha carreira. Eu sou, como falaram aí no currículo, formado pelo UFMG, né? Eu me formei e logo em seguida que eu me formei, eu fiz um concurso público para professor, né, e passei, comecei a dar aula, dei aula durante um ano, e nesse período vi um concurso do IEFA. Né? Confesso que naquela época entendia muito pouco do que era o IEFA, né, do que era o patrimônio. A minha relação era muito mais com pesquisa na área de Brasil Colônia, né, trabalhando com questão das populações escravas, né, escravizadas, enfim. E aí eu fiz esse concurso e entrei. Quando eu entrei, eu me deparei com um mundo assim, fantástico. Né? Eu começo dentro do IEFA na gerência de identificação e pesquisa. Na verdade, era uma gerência chamava gerência de identificação na época, porque ao longo dos anos vocês vão compreender que as estruturas públicas elas vão mudando de nomenclatura assim, internamente, né? Então chamava-se gerência de identificação, né?
e nessa gerência ela era responsável por fazer os inventários. Mas muitos dos inventários de patrimônio material, que talvez seja esse que você já tenham mais familiaridade, ou já conheçam, né? Inventariar uma casa, inventariar uma peça, inventariar, enfim, as coisas da materialidade que são mais próximas aí quando a gente se fala de patrimônio cultural, né? Eu permaneci durante 2 anos e meio nessa gerência, e quando foi por volta, assim, quase completando 3 anos, eu recebi um convite para assumir a gerência de patrimônio imaterial do IEFA, que era uma gerência que já existia, mas que estava ociosa, vamos assim dizer, há algum tempo. Por quê? Era uma época de uma discussão sobre o que era patrimônio material, né? Assim, como é que a gente pode registrar, o que isso implica, como é que a gente vai dar conta de conversar com as pessoas, né? Enfim, esse que é o grande dilema aí quando a gente vai trabalhar, porque ao contrário do patrimônio material, em que você tem o objeto ali, no patrimônio material você tem as pessoas, né? Então a gente precisa necessariamente conectar com as pessoas, né? Conversar, escutar, né? Enfim, e uma via de mão dupla, né? Não é a forma da construção do que é o patrimônio imaterial, né? Porque todo patrimônio é uma construção coletiva, né? De preferência, ela tem que se fazer através dessa via de mão dupla, né? E aí isso eu disse que é importante para a gente poder retomar um pouquinho lá na frente. E aí, quando eu chego nessa gerência, os processos eles não existiam poucos, né? A gente não tinha implementado uma forma de trabalho, a gente tinha já feito um registro, que era o registro do modo de fazer o queijo artesanal da região do Cerro, né? Que foi o de 2002, e já tinha iniciado um processo de registro da Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte, que é no Vale do Jequitinhonha. E esse processo estava parado, já tinha desde 2007, se não me engano, e estava parado, já devia ter uns 2, 3 anos, assim, parado mesmo. Sabe assim, começa a pesquisa, aquelas coisas que não caminham, né? Então a gente propôs e aí nesse processo a gente começou então a trabalhar formação da equipe, né? Pegar experiências de outros lugares, né? Pensar como é que a gente poderia fazer, e fechamos que o processo de pesquisa deveria ser feito através de inventários. Do inventário, chegar então à conclusão do que se proteger, né? Então, por isso que o inventário ele é muito importante, e por isso que eu entro no inventário do São Francisco, nessa temática, porque nesse mesmo processo a gente estava organizando, né? Já tinha um projeto antigo do IEFA para conhecer mais a região norte de Minas, porque a gente tinha muito pouca atuação. Não sei se vocês todos conhecem, né? O IEFA é o órgão de patrimônio estadual de Minas Gerais, de proteção do patrimônio, né? Esse ano completa 50 anos, mas que tem uma ação ela está resumida, vamos supor, muito em regiões específicas, né? Ela tem algumas ações no norte de Minas, a gente tem ações em pequenas capelas, mas essa questão do patrimônio material não tinha muito, a gente não tinha muita capilaridade. Então, a ideia do projeto era um pouco ir para esse lado. Eu permaneci 7, 8 anos nessa gerência, né? A gente estruturou, a gente daí fez o projeto do registro da Festa do Chapada do Norte, fez o registro da comunidade dos Arturos, né? Que foi o primeiro registro de uma comunidade tradicional, que eu sei que aí no norte de Minas tem várias comunidades tradicionais também, né? A ideia do projeto dos Arturos era ser, de certa forma, um modelo para que a gente pudesse replicá-lo em outros lugares, né? Quando do projeto São Francisco, por exemplo, a gente encontrou muitas comunidades, inclusive indicamos algumas até para poder serem registradas enquanto lugares também, né? E nesse processo todo, né, o processo de trabalho do patrimônio cultural ele é participativo, né? Então, e ele é um conhecimento construído coletivamente. Então, pessoas da área de história, pessoas da área da antropologia, pessoas da área da arquitetura, principalmente, também dentro do IEFA, né? Sempre trocando essas bolas, né? E fazendo com que a gente pudesse chegar naquilo que seria, então, uma ideia do que a gente pode pensar sobre patrimônio material em Minas Gerais. Como é que a gente pode atuar? Né? Me angustiava muito uma pergunta que era assim, por que o Estado
como o Estado vai selecionar os bens culturais, né? Como é que a gente vai falar o que é bem cultural, né? É muita responsabilidade para um técnico, né? E muita ousadia, vamos assim dizer também, né? Para uma pessoa só decidir isso. Então, de cara, a gente pensou que isso poderia ou deveria ser feito de forma coletiva. E aí que é a aí é que é a ideia do projeto de São Francisco, né? O projeto, então, ele vai ser estruturado, organizado, né? Ele vai ser colocado sobre essa perspectiva de, 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 de estudo, né? E a gente vai para campo para poder começar, então, a fazer essas histórias. Eu não sei se vocês querem já que a gente já comece a falar do Projeto São Francisco ou se vocês têm alguma outra questão que talvez queiram conversar com relação à própria ação da arquitetura dentro do projeto, enfim. Como é que a gente pode... Estou aqui para a gente poder fazer essa condução. Noilo. Luiz, eu acho que aí a gente jogou uma enquetezinha aí para os meninos também interagirem com a gente. Vamos ver o que eles vão colocar aí. Mas eu acho que você já poderia fazer um link que eu acho que tem tudo a ver com a sua fala aí, quando você levantou a seguinte questão, que é até muito complexo, né, para os técnicos, vocês profissionais do IEFA, determinarem o que é um bem. E aí eu acho que já entra em contato com questões importantíssimas, né? Que é a relação entre o sujeito cultural e os técnicos, né? Que detêm todo esse conhecimento específico para gerar o processo burocrático, os processos aí de inventário, tombamento. Então, acho que a gente podia articular isso justamente fazendo essa amarração dessa relação que vocês têm com a comunidade. E aí a gente já podia buscar o quê? Essas análises aí sobre a relação do patrimônio imaterial com a arquitetura e o urbanismo, né? Que aí a gente entra com o sujeito cultural e com a relação das paisagens urbanas, né? Para a gente começar a discutir isso. E em seguida, acho que já dá para a gente ter a resposta aí da enquete que o Regis jogou. Beleza. E aí, Olha Luiz, só. Oi, diga lá, Regis. Só uma coisa também que eu gostaria também de você abordar alguns exemplos com o pessoal de ações que vocês fizeram, porque muitas vezes a gente tem uma falsa interpretação, enquanto leigo, de que o patrimônio imaterial é um pouco invisível. E isso, de certa forma, leva as pessoas a entenderem que o patrimônio está muito distante delas. Então, esses exemplos que você tem, eu acho que vai nos ajudar, enquanto formação, inclusive, de um processo de educação patrimonial, a enxergar melhor isso que a gente tem na região aqui. Beleza, perfeito. Ó, então acho que seria muito interessante a gente já abordar a questão do processo de construção da ideia do que é esse patrimônio do norte de Minas, né? Como é que foi feito, né? E a partir dali, o que surge desse projeto, né? Então, por exemplo, a gente então estava falando, tinha essa dificuldade ou esse incômodo de uma decisão somente técnica ou burocrática sobre o que é patrimônio cultural, né? A gente sempre separa por isso. Por quê? Numa tradição de uma história de pedra e cal, né, de patrimônio material, você tinha sempre os grandes monumentos, né, as grandes cidades históricas, coloniais, né, como se toda cidade não tivesse uma história, né? Toda cidade é histórica, né? Do ponto de vista da história, falar de cidades históricas é até uma certa incoerência, porque toda cidade tem história, né? Então, às vezes as pessoas querem olhar para um determinado lugar e ver outra coisa, não? Então, vão olhar, por exemplo, para... vou pegar o exemplo da cidade da Noila, vão olhar para a Manga, né? E vão querer ver porque ela gosta, ela sempre gosta de falar de Manga, então já citei aqui para ela ficar feliz. Vão olhar para a Manga e vão querer ver Ouro Preto. Né? Então, assim, e aí não existe, essa relação ela não se dá. Por quê? Porque os processos que levaram Manga a ser o que Manga é hoje, né? Sua relação com o Rio, a sua formação urbana, as suas tradições, as pessoas que estão ali, são completamente diferentes dos processos de ocupação, né, que ocorreram, por exemplo, em Ouro Preto. Né? Daí a sua arquitetura ser diferente, daí os seus costumes ser diferentes, daí a sua fala ser diferente.
né? E isso foi um processo muito interessante dentro do Projeto São Francisco, porque às vezes a gente conversava e eu tinha dificuldade de entender, e eles tinham dificuldade de me entender em algumas coisas também, né? E foi muito engraçado, porque a gente fez esse projeto de São Francisco durante 3, 4 anos, talvez, né, Noila? De idas e vindas e tudo mais. Então, sempre tinha os momentos de divisão de mundo mesmo, né? Porque a gente Sim, pode achar que foi são... um momento muito engraçado e tem um termo que eu nunca esqueço, que foi assim, para a gente da região aqui, a gente tem as famosas barraquinhas da igreja, né? Que são as festas vinculadas aos santos, né? Tem a festa da igreja, exaltação a algum santo, e logo após tem as barraquinhas, que viram tradições em diversas cidades mesmo. E aí a gente falava com ele, não, mas tem as festas como é que é? Tem as barraquinhas da igreja que são ótimas, não sei o quê, tem todo um contexto do imaginário, tem a cultura religiosa, a relação da celebração. E eles, não, mas a barraca não, não, mas não é a barraca, estrutura física. A festa, a gente fala a festa das as barraquinhas, mas é um sentido, como se diz, para explicar a festa, mas a festa não é a barraca. Eram coisas assim que se chocavam, justamente pelo nosso linguajar e o que eles entendiam. Era muito engraçado. Não, e estou lembrando de um outro exemplo também, o pôr do sol, né? Vocês chegaram e falavam o pôr do sol de São Francisco, o pôr do sol de São Francisco. E aí, para quem de uma cabeça de Belo Horizonte, que você tem o Rio Arruda, se você não vai no Rio Arruda para ver o pôr do sol, né? Porque você não vai conseguir ficar 5 minutos ali. Então, isso era difícil de compreender. E aí, e por que isso que a gente está trazendo isso tudo? Por quê? Nessa metodologia que a gente desenvolveu, a gente queria estar próximo dessas práticas culturais da região, né? E nada melhor do que isso. E aí, nesse processo é que vem uma proposta, né, da saudosa professora Simone, né, que vai trazer ali o diagnóstico rural participativo, né, vai trazer a questão da ideia dos mapas de percepção, dos mapas cognitivos, né? E a gente, nesse processo entre o que o IEFA entendia de patrimônio e o que o Unimontes poderia contribuir como capilaridade de relação com as comunidades, né? A gente viu nesse instrumento uma possibilidade de trabalhar os mapas de percepção para levantar as referências culturais da região, né? Então, ou seja, e não sei se vocês conhecem esse processo, é um processo dinâmico, é um processo participativo em que a gente literalmente constrói os mapas, né? Então a gente vai sentar com a comunidade, vai conversar com as pessoas e vai começar, através de alguns disparadores de memória e de afetividade, trabalhar, por exemplo, o que é importante aqui para vocês? Né? O que são importantes? Aí é que aparece isso que a Noila fala. A festa da barraquinha, é o pôr do sol do São Francisco, a paçoca de carne do sol, o beiju, e depois tem uma história do beiju aí, é o ginete, é o bolo de puba, mas não é o bolo em si, não é o ginete em si. Né? É o modo de se fazer aquilo, o que isso representa dentro dessa troca cultural, né? E nesse contexto, obviamente, você tem uma materialidade, né? Ou seja, é o espaço da cidade ou do campo, né, que vai dar essa relação. Essas coisas acontecem no espaço, elas não acontecem eteriamente, né? Elas não estão soltas por aí. Então, aparecem, essas festas vinculadas aos objetos materiais, né? A devoção aos santos, materialmente, as edificações, as praças, as comunidades, né, enquanto lugares também. Então, o que a gente entende como essa arquitetura mais colocada aí, ela está sempre em relação com esses bens culturais, né? E aí, a gente começou, então, a levantar. A gente fez várias idas a campo, né? Fomos lá em Manga, né? Fomos em... Justa 1, Justa 2, Brejo. Justa 2, Brejo do Brejo São Caetano. Brejo do São Amparo, Caetano. Januária. Brejo do Amparo Januária. Fomos enfim, isso aí, obrigado, Regis. A gente foi... pode ser a primeira fotinha que está lá em cima, o primeiro mapinha. A gente foi percorrendo esses espaços todos, entendeu? Tentando verificar o quê? A relação primeiro desse homem com esse espaço, né? Essa aí. Então a gente foi percorrendo aí, ó,
Várzea da Palma, Pirapora, Buritizeiro, Barra do Guacuí, Ibiaí, Ponto Chique, né? Ponto Chique, se vocês sabem como é que chamava Ponto Chique antes, você não vale, ô Noela. Chamava Paracatu de Seis Braços, não era isso? Esse nome Ponto Chique para a gente era a coisa mais interessante do mundo, entendeu? São Romão, Ubaí, Icaraí de Minas, Pintópolis, né? São Francisco, Pedras de Maria da Cruz, Januária, Itacarambi, Jaíba, Matias Cardoso, São João das Missões e lá na divisa já com a Bahia, a terra de Noila nesse processo. E aí aparecia de tudo, né? Desde saberes relacionados à alimentação, né? As técnicas de salgar peixes, por exemplo, ou a própria a carne de sol, né? As próprias farinhas, os derivados da mandioca, né? Os derivados do leite, né? Então, manteiga de garrafa, requeijão aparecia. Os processos de licores com frutas do cerrado, né? Você vai ter, então, o licor de Buriti, né? Doce de Buriti também. E não só isso, as festas, né? Então, festas e ritos também. Então, apareceu as excelências, né? Os catopês, vai aparecer também as festas para os diversos santos, as folias, né? E esse é um processo, né, Noela, que foi muito rico, porque era justamente essa troca. Então, a partir desse levantamento, e aí, gente, fizemos um levantamento de mais de 1000 desses itens. A gente coloca isso tudo numa planilha, né? Cada mapa de percepção desses feitos era colocado numa planilha, e é importante para vocês que vão trabalhar futuramente com esse processo, tudo isso dessa metodologia, a gente vai colocando ela dentro de padrões que a gente consiga discutir, né, e fazer esse processo. Então, a gente formaliza isso tudo em planilhas, sabendo o que foi mais pesquisado ou não, e isso não inviabiliza a outra parte, que é a parte da pesquisa documental. Então, esses processos eles caminham juntos. É isso que aqui o Regis está montando, né? A gente tem, então, nos mapas de percepção das referências culturais, foi levantado tudo isso que foi falado, inclusive coisas que depois a gente entendeu que eram referências culturais, mas não eram bens culturais. Tá? Tem uma diferençazinha entre esses dois momentos que a gente fala. Uma referência cultural é aquilo que é identitário para você, né? Que é uma referência, que faz parte, então, desse processo. O bem cultural, ele pressupõe, por exemplo, uma periodicidade, uma transmissão desse conhecimento, né? Ele é uma coisa um pouco mais elaborada. E aí, Regis, para falar aquilo que você perguntou, assim, da ideia desse patrimônio estar invisível, né? O que acontecia muito é que as pessoas não tinham esse olhar para os seus patrimônios, né? Ou seja, essas coisas que a gente fala... vou falar igual vocês falam, viu, Noela? Ô, seu moço, mas paçoca de carne de sol é patrimônio? Né? Beiju essas coisas são... Por quê? Porque são coisas do cotidiano, são coisas da vivência, né? Do dia a dia. Então, e não são aquilo que a gente está acostumado a ver como patrimônio cultural, né? Ou seja, não é o monumento, não são essas outras coisas. Então, existe essa dificuldade. Então, o papel também foi um pouco de despertar, né, Loila? Essas ideias, isso que estava bem que adormecido ali, não é isso? Sim, e eu acho que é aí onde entra um ponto muito importante para os acadêmicos, né, do curso de arquitetura e urbanismo entenderem esse ponto que eu acho que é crucial, que não se dissocia, né, o patrimônio material do imaterial, como você já colocou, como eu falo, como o Regis sempre coloca também, eles estão ali ligados, né, vinculados, mas a gente tem que entender a diferença entre eles, né, porque o que está vinculado ao patrimônio material é o símbolo, né, apesar de a gente ter essa materialidade dele também em relação, por exemplo, o beiju. A gente come o beiju, mas o beiju em si não é o patrimônio, como você ressaltou, o modo de fazer, que é patrimônio, é o saber que é transmitido via, né, a oralidade, né, essa questão do ensinamento de mãe para filha e de vó, e vai passando de gerações e gerações. Isso, e também o comer o beiju e lembrar dessa sensação toda, ou seja, desse sentimento, dessa memória afetiva que ele vai despertar em você, nas pessoas, obviamente, que têm esses símbolos dentro delas, esse processo. Então, assim, não é o produto em si, né, que é o bem que é acautelado, vamos assim dizer, mas
é tudo que ele representa, toda a sua simbologia por trás daquilo. E aí, a definição de qualquer que seja, né? Isso é fantástico. Eu lembro do beiju, porque para nós aqui de Belo Horizonte, é uma tapioca, né? Nossa, eu falava isso aí, voltava a me bater. Né? E tapioca, que isso é beiju. Porque beiju para a gente aqui é outra coisa. É aquele enroladinho assim, canudinho mais fino, né? Então, essas questões até de entender as nomenclaturas, a forma de falar, que também é uma expressão. Né? Então, eu lembro muito bem, por exemplo, dos contos, né? Que foram levantados por vocês como importante, né? Nessa mesma ideia do pôr do sol do São Francisco, tinha lá a ideia de reunir todo mundo na praça para contar as histórias, os contos, né? Quais? Do caboclo d'água, né? Que você tem que fincar a faca ali no casco do barco para ele não virar, né? Que ele está lá. Ninguém nunca viu, mas não duvido também, não. Do surubim gigantesco que moram na caverna debaixo da igreja, né? Então, são momentos de reprodução desses saberes que são passados de pai para filho, e são passados naquele lugar. Então, daí a importância de fazer isso. Esse aí que vocês estão vendo aí, o modo de fazer de tocar roncoio, foi uma das solicitações que a gente pediu para poder ser feito, né? O registro, porque parece um tambor de crioula, né? Um roncador, que fala. Eu não sei se vocês devem conhecer melhor do que eu, né? Que é esse instrumento aí, que ele é uma membrana aqui, portanto ele tem como se fosse uma cuíca, um cordão, né? E a pessoa vai percutindo aqui na frente, batendo, e a outra por trás vai puxando, né? Isso é muito feito em Ponto Chique, né, Noela, que foi esse aí, né? E tem poucas pessoas que ainda fazem esse tipo de... Não, esse aqui é Caraí de Minas, se não me engano, também. E tem muitas poucas pessoas que fazem... Lá em Ponto Chique também eu acho que faz, tem também, né? E aí, tudo isso, gente, assim, por mais delicioso que é o passeio e a visão disso tudo, isso tudo gerou um documento, e é isso que é importante, assim, dentro da estrutura pública, né? Isso gerou um documento com indicações para registros, para outras ações, para linhas de pesquisa para as universidades, entendeu? Desenvolvimento. Ou seja, o inventário ele é esse processo de aproximação, de entendimento, mas ele não para aí. Ele não deve parar aí. Ele deve ser o motor ou estruturador para outras ações. Eu lembro, por exemplo, do São Francisco saiu o registro nosso que a gente fez das violas. Ele começa no São Francisco, depois tem um pedido ele faz ser feito, que é Patrimônio de Minas Gerais. Foi feito as folias de Minas, né, que aí a gente viu, era uma coisa que aparecia demais. Então, ou seja, a partir do inventário, apareceu tanta folia que a gente falou assim, opa, isso aqui é um ponto importante. É um ponto que o Estado precisa ter maior atenção. Então, a gente organizou um processo, mas aí na hora que a gente foi ver, não tinha folia só no norte de Minas, tinha folia espalhada por Minas Gerais inteira, né? E aí é uma outra coisa que a gente começou a introduzir, que foram os cadastros de alimentação dessas informações, né? As violas foram a mesma coisa, a gente viu que não tinha viola, o modo de tocar viola só no São Francisco, você tinha violas espalhadas por todos os lados. Por exemplo, hoje a gente está com o inventário das farinhas de milho e de mandioca, né, aberto no cadastro, e dos congados também. Todos esses dois elementos apareceram muito nos processos de pesquisa do São Francisco, né? E aí, a partir dessa base, por isso que eu falo que o projeto São Francisco foi muito importante, tanto do ponto de vista de crescimento metodológico, quanto do ponto de vista de ordenar uma série de outras atividades que a gente faria depois, né, Noela? Sim. O tempo passa tão rápido, né, Luiz? Aqui, deixa eu orientar aqui só uma coisa. O pessoal está querendo saber, né, a partir da enquete, sobre os patrimônios imateriais aqui não, né, que eu estou em Manga hoje, sobre o patrimônio imaterial de Montes Claros. Aí eu vou articular uma fala aqui e você dá continuidade, porque um dos pontos para a gente entender o patrimônio imaterial de Montes Claros é entender que, na realidade, Montes Claros ela não é entendida isoladamente, né? Montes Claros está em uma região, e essa região é afetada justamente pela cultura, pela tradição, pelo modo de vida em que nós temos aí como eixo central o Rio São Francisco.
que por isso que esse inventário ele foi tão importante. E aí Luiz vai dar continuidade, mas eu acho que o ponto crucial para entender é que a carne de sol que a gente tanto ama, o arroz com piqui, o beiju, a paçoca, essas celebrações que a gente tem também, né, vinculado aí à festa dos catopês, as próprias folias que a gente tem também, isso tudo está num contexto cultural maior, que é o contexto cultural da região. Então, quando a gente fala sobre patrimônio imaterial em Montes Claros, nós não estamos falando de algo isolado, nós temos uma unidade regional, né, Luiz? Exatamente. E, perdão, pode falar. Tem uma outra coisa também que eu sempre chamo atenção aos alunos, aqui na nossa região, quando a gente está falando de patrimônio cultural, e aí ligado principalmente ao imaterial, que é a questão dos mercados, né? Muitas vezes passa despercebido para todo mundo que aquele mercado que ele vai no fim de semana, ou que a família se reúne ali em algum momento, ou que os amigos se reúnem, ele faz parte de um processo ali de uma construção imaterial, né? Um lugar de memória que conecta a cidade com a zona rural e conecta pessoas entre elas. Então, é um ponto também muito interessante aí. Queria saber se o IEFA tem alguma coisa nesse ponto. Perfeito, Regis. Assim, eu ia até começar minha fala falando sobre o mercado, né? Porque se procurar patrimônio imaterial de Montes Claros, é ir no mercado de Montes Claros. Sabe por quê? Por dois motivos. Isso muito que o Regis falou, né? Como o mercado, e aí foi um ponto em toda a pesquisa, todas as cidades que tinham mercado, a gente foi, mercados ou feiras. Por quê? Porque esses são lugares de memória, são lugares de sociabilidade, né? E aí eu estou falando de lugar, dentro dessa categoria de patrimônio imaterial, você tem uma categoria específica, que é a categoria de lugares, né? Onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. Essa que é a definição que está na Constituição em relação, na lei, desculpa, em relação aos lugares, né? E aí, a gente foi em Montes Claros, por exemplo, e é isso que o Regis falou, né? Ele é a conexão entre esse mundo rural e esse mundo urbano, né? Ela é importante porque ela vai trazer toda uma tradição de artesanato que está ali, de práticas, de modos de se fazer, farinha, cachaça, os licores, né? Licor de piqui, você vai ter as pimentas, os temperos, né? E também vão ter as trocas, os momentos de relação comercial, social que são colocadas ali, né? Do funcionamento, o diálogo, o modo de dizer, enfim, os mercados de uma forma geral, eles são pontos importantíssimos. A gente tem uma linha de pesquisa, não é um projeto, mas é uma linha de pesquisa, Regis, em relação aos mercados, mas vinculado um pouco mais a essa tradição da cultura alimentar, tá? Eu tenho defendido que a gente também precisaria, talvez, fazer um grande inventário de todos esses mercados, né? Saber como é que eles estão, suas características, né? O próprio mercado central aqui de Belo Horizonte, ele tem essa característica também, né? Mas, assim, se vocês quiserem ver tem uma aula de sociologia, de antropologia, e ir para um mercado desses, de qualquer cidade média, grande, assim, que a gente consegue ver, assim, fantasticamente como é que essas relações acontecem. E aí, em Montes Claros, né, é até engraçado, porque segunda-feira agora, o Departamento de Patrimônio de Montes Claros teve uma reunião com a gente aqui do IEFA, né? A secretária nova assumiu, enfim, estava querendo noção, eu até comentei depois para que procurassem as universidades de Montes Claros, né? Nesse sentido de ser um processo construído coletivamente, né? Eu acho que eles teriam verão com bons olhos, vamos assim dizer, qualquer tipo de ajuda com relação a isso. Mas tinha uma proposta lá, por exemplo, de registro ou tombamento de alguns terreiros aí de Montes Claros, né? Se não me engano, tem um que tem uma situação um pouco mais delicada com relação a uma expansão urbana, né? Não vou me lembrar aqui de cabeça, mas eu converso muito com o professor Denilson também, que às vezes já tinha me relatado essa situação, né? Tem também a questão da festa de agosto. Essa festa de agosto é uma questão muito polêmica, vamos assim dizer, às vezes, porque em determinado momento o poder público juntou todas essas festas que aconteciam em momentos distintos do calendário e concentrou isso tudo num mês de agosto, né? Que é o mês do folclore e tudo mais. Mas já tem mais de 50 anos quase também, né? Então, assim, é importante discutir se essa festa de agosto ela é uma festa
que deve ser registrada pelo município, mas, de toda forma, essa construção do que é o patrimônio imaterial de Montes Claros, ou o que deve ser ou não feito, ela deve ser uma construção coletiva, né? Ou seja, acredito que vocês da cidade podem procurar os seus conselhos, e aí é importante só separar essas coisas, tá, gente? Dentro da estrutura do patrimônio existem os entes, o ente federal, né, os entes estaduais, que são os estados, e os entes municipais. Cada um deles tem uma política de proteção que pode ser autônoma, tá? Elas não são hierarquizadas. Não é o que a lei federal, o IFAM, fala que o IEFA tem que fazer, nem o que o IEFA fala, os municípios têm que fazer. Não existe essa hierarquia, né? Os municípios e os estados são independentes para suas políticas de proteção. Obviamente que a gente sempre tenta criar uma sinergia, uma linha de pesquisa comum, né? Formas, metodologias e práticas comuns para que isso dialogue. O que existe é uma política de patrimônio, né? Através do ICMS Patrimônio Cultural, que reverte recursos para os municípios através de cumprimento de algumas ações. Tá? Mas em relação ao patrimônio de Montes Claros, para não enveredar para outro tema, procurem um conselho, procurem o que já existe de feito, né? Procurem participar das reuniões, elas são reuniões que são públicas, devem ser públicas, né? E a participação de todos nesse processo é interessante. Era até interessante dizer o que já existe de patrimônio em Montes Claros. E para o projeto São Francisco, Montes Claros foi a base, né? Porque ela é a síntese desse norte de Minas todo, né? De tudo que acontece, de tudo que está sendo discutido nessa região como um todo, né? Ô Luiz, eu acho que a gente tem que abrir para as perguntas, né, Regis? Porque seu tempo também tem que estar ajustado, porque você tem outro evento posterior. E aí, para a gente amarrar a sua fala e abrir para as perguntas, porque já tem algumas pessoas aqui postando, igual o Gustavo, tem 2 perguntas para serem respondidas que ele postou no chat. Então, eu gostaria, né, que você colocasse para os nossos acadêmicos, assim, de forma bem objetiva, dentro da sua atuação e visão enquanto profissional que trabalha com patrimônio imaterial, quais são as perspectivas, né, que eles podem ter para as pessoas que se atraem por essa área, como que eles podem trabalhar, quais os caminhos, quais as possibilidades de atuação profissional e pesquisa que eles podem desenvolver, né, se sentirem, né, interessados por esse tema e por esse caminho profissional. Perfeito, Noira. Olha, muito boa pergunta, assim, por quê? Bom, eu já falei aqui um pouco, o patrimônio cultural ele é essa construção coletiva do conhecimento, né? Mas o papel do arquiteto nesse processo ele é muito importante. Pensar da relação do homem com esse espaço, com essa espacialidade, né? Urbana, enfim, de edifícios, tudo mais. Então, ele é fundamental nesse processo de pesquisa, tá? E aí existem, obviamente, desde que eu falei, de organização locais de levantamento de patrimônios, né? Existem diversos processos que ocorrem todos os anos de pesquisas, né? Educação para o patrimônio, de levantamento de bens culturais, né? Sejam eles de qualquer natureza. Claro que existem bens que têm especificidades, né? Um bem arqueológico, mas que a discussão com o arquiteto ela é importante também, tá? Eu acho que é sempre importante colocar assim. Existem algumas atribuições, mas na área do patrimônio cultural, esse conhecimento ele tem que ser construído coletivamente, com visões de áreas de conhecimento distintas. Tá? É sempre importante isso. Não é nem uma área só do arquiteto, nem uma área só do historiador, nem uma área só do antropólogo, mas é uma área conjunta. Talvez aí esteja grande dificuldade da gente estruturar isso, mas é o grande bacana também, porque você vê mundos e visões de mundos diferentes. Então, conhecimentos complementares, né? Exatamente. Então, sendo bem prático, assim, existe um campo imenso de trabalho, mas imenso de trabalho, né? De prefeituras contratando, de editais que saem com relação a esse processo de pesquisa, né? De pessoas que queiram montar seus escritórios, enfim, prestar serviços para município, para pesquisa, enfim, isso existe, né? E é sempre importante que você saiba. E aí, uma coisa importantíssima e fundamental, que eu gostaria que ninguém saísse daqui sem esquecer, tá? O respeito por essas pessoas das quais a gente faz a pesquisa, tá? Então, eles não são só um objeto de pesquisa que você vai lá, suga o conhecimento e sai, né? São pessoas
são seres humanos que estão ali, desejam muito, né, têm muitas expectativas. Então, é muito importante essa relação ser muito clara, quais os limites do projeto, quais os limites da ação e as devolutivas. Ou seja, depois da pesquisa pronta, qualquer que seja o resultado, a devolução. Né? É muito engraçado isso, assim, como é que a gente vai criando laços com essas comunidades e tudo mais. Semana passada, infelizmente, né, a gente está vivendo um momento terrível de Covid no mundo inteiro e no Brasil. Na comunidade dos Arturos, o seu Mário, que era o último patriarca da comunidade, faleceu, né, de Covid. Ele tinha 70 e tantos anos, desculpa, não tinha mais de 70 anos. E ontem faleceu a esposa dele. Então, ou seja, o que isso representa? Isso representa um drama para a comunidade, né? Ou seja, a comunidade elas perde as pessoas, os saberes que estavam ali. Ele era o benzedor, né, da comunidade. Então, enfim, então ter esse respeito e essa empatia. Então, atuem em todas as áreas, né? Façam seus trabalhos da melhor maneira possível, mas tenham essa consciência, né, de fazer essa devolutiva para essas pessoas, né? Saber que elas, às vezes a gente vai encontrar uma vez só com essa pessoa, né, e depois vai mandar algum material, mas saiba que aquilo é importante. As pessoas esperam isso, as pessoas aguardam esse momento, né? Pode ser feito através de uma publicação, pode ser feito através de uma live aqui, pode ser feito através de uma ida direta lá, né? Mas é sempre importante ter essa devolutiva, tá bom? E fora, né, Luiz, que além desses vários caminhos que você demonstrou aí, que os acadêmicos podem seguir, né, após concluírem o curso, a gente ainda tem também esse mercado aí muito forte aqui na região, porque tem muita coisa para ser explorada, né, aqui na região norte de Minas e no Brasil como um todo, né? Eu acho que cada vez mais o patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial, está como a bola da vez, né? No sentido assim de o olhar está sendo mais voltado para isso, conscientizar as pessoas cada vez mais da importância das nossas tradições, das nossas memórias, né? Dos nossos laços de identidade. Isso é muito importante e a gente vê que existem, né, caminhos realmente que sejam via universidades, prefeituras, né, gestões federais, estaduais, todos voltados realmente a esse trabalho e quem gosta do tema, eu acho que vale muito a pena realmente se dedicar. Existem os concursos públicos, né? Existem um caminho, né, realmente amplo para quem quer se dedicar a esse Isso, Noela. E trabalho. assim, na região aí norte de Minas existe uma necessidade, né? Mais do que um campo grande, existe uma necessidade de ter essa atuação. Porque uma das coisas que a gente teve no projeto, você sabe disso, né? Era a constatação de que a gente assim, os institutos sabiam um pouco, né? Não que os patrimônios não existissem, eles estavam lá. O que falta era a perna do Estado, de alguma forma, para chegar até esses espaços, né? Então, além disso que você me mencionou, tem as leis de incentivo, né, estaduais, tem os fundos, né, estaduais e federais também, embora às vezes tenham os federais estão um pouco parados, mas os estaduais estão em atividade, que são processos que vocês podem montar um projeto de pesquisa, né, obviamente fazendo todas as anuências, né, as cartas de recomendação, enfim, e ir para campo para poder fazer esses trabalhos. Eu tenho certeza que o retorno disso vai ser um retorno muito benéfico para todo mundo, porque existe uma necessidade de se mapear um patrimônio aí do norte de Minas que é fantástico, assim. A gente daquele projeto lá, né, depois você pode até passar para os seus alunos aí as recomendações. Então tinha eixos temáticos de pesquisa que duram aí uma vida inteira que vocês podem pesquisar, enfim, fazer disso uma atividade, né? Então, assim, campo existe, né? Recurso relativamente também existe, né? Se a gente for pensar. Então, as oportunidades para quem gosta ou quiser estar nessa área são oportunidades grandes também. Luiz, eu gostaria de comentar algo em cima dessa abordagem que você fez, que muitas vezes é difícil visualizar, né, essa oportunidade de trabalho e de inserção no campo, até porque é importante a gente ter um olhar atento à questão do patrimônio, porque para uma empresa, para alguém se sustentar também nessa área do patrimônio, é necessário uma certa criatividade, no sentido de identificar onde está o recurso, de saber lidar com aquilo ali,
de ter uma maleabilidade, porque, como você mesmo falou, ora é a lei federal que permite você captar recursos, dependendo da linha que o Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura estiver seguindo. Daqui a pouco é o Estado, daqui a pouco é o município. O ICMS cultural exige uma certa disciplina, porque são muitos documentos que são gerados e administrados ao mesmo tempo. Então, a pessoa que quer se dedicar a essa área precisa ter um pouco de atenção a essa criatividade também para buscar a atuação. Se ele esperar o cliente bater na porta dele, como no escritório, que vai talvez alguém buscar um projeto, não vai acontecer. Você tem que estar de olho no projeto, tem que estar de olho numa série de coisas, e aí sim que você vai ter um campo muito grande, né? Então é preciso ter essa dinâmica também. Isso, se preparar, né, Regis, principalmente para esses mercados e ver esse senso de oportunidade também. Acho que é isso que é muito importante, né? Estar preparado, ou seja, ter o conhecimento técnico, né, e se formando nesse processo, e ver também as oportunidades, porque isso que você falou, ninguém vai bater na sua porta para poder falar assim, olha aqui, ó, tem um projeto aqui, execute, por favor, né? Ao contrário, as pessoas, é até um processo até de mostrar para as pessoas que isso existe, porque em muitos casos, muitos poucos sabem que tem a questão de um recurso que vem, pelo menos vou falar do ICMS, né? Do ICMS, muitos poucos sabem que tem uma lei de fundo estadual que pode ser usada, né, nessas áreas. Então, acho que cabe um pouco entender o que são esses mecanismos e trazer esses mecanismos para mais próximo dessas prefeituras, desses gestores, dessas populações também como um todo. Ô, Regis, acho que a gente podia abrir para as perguntas, né? Sim, tem uma do Gustavo Zamproni, que eu acho que é interessante. Né? São, eu vejo vocês, na verdade, me falam, duas que... A gente comenta aqui e puxa para o debate. Primeiro, ele pergunta algumas questões relacionadas com a identificação dessas comunidades com a água, né? Principalmente essa relação com o Rio São Francisco. E aí, dentro dessa forma, ali se forma uma série de práticas, tradições, e se forma um bem de valor patrimonial ligado ao rio. Isso é uma coisa riquíssima, né? Eu acho que vale a pena a gente ter uma atenção especial. E a segunda pergunta ela é mais metodológica, que ele trouxe, né? Ele fala um pouco sobre planejamento, sobre como que foi pensada a questão dos cronogramas, do tempo, e aí como que essa questão é estruturada, né? Que eu acho que é importante porque cada ciclo desse tem um período de início, meio, e tem uma data para se entregar um resultado, né? Eu acho que é importante essa questão metodológica também. Perfeito. Com relação ao Rio, como é que é o nome dele, Gustavo? Gustavo, isso, né? Gustavo Zamproni. Gustavo Zamproni. O Rio foi o tema que motivou a ida para o Projeto São Francisco, né? Então, ou seja, era entender. O conceito era encontrar a relação do homem com o rio. Quando a gente chegou, viu que era muito mais que isso, né? Porque você tinha não só os ribeirinhos, vamos assim dizer, essa população que está mais relacionada direto aí, mas você vai ter, então, uma série, né, de outras populações que também têm a sua relação com o rio colocada ali, né, ou de forma antagônica, ou de forma mais próxima, né? A gente vê que o rio, às vezes, foi o rio que provém tudo, né, que dá a água, que dá o sustento, que dá o peixe, tudo mais, mas também é o que tira quando tem as enchentes, né? Quando você tem ali um despejo irregular de esgoto, enfim. Então, assim, é sempre uma relação, né, que é da tirada da água para uma irrigação mais industrial, né? Enfim. Então, mas essa foi a ideia. Então, a gente foi atrás dessa busca da relação do homem com o rio, né? Então, por isso que, num primeiro momento, a gente vai pegar essa parte navegável do rio, de Pirapora até Manga, né? E aí começamos, então, a entender a questão da relação ali mais direta, né? A pesca, a questão do trabalho com os peixes, os artesanatos, tudo mais, mas depois a gente foi expandindo isso para os geraizeiros, né? Para as outras comunidades, e aí, muito interessante das denominações, como tem aí muito característico da região, né? Então, assim, ribeirinho, quilombola, geraizeiro, né? Você tem uma série de vazanteiro, exatamente. Você tem uma série de nomenclaturas que eram nomenclaturas que para nós eram muito desconhecidas ainda, né? E aí daí a importância de entender, ou seja, como é que as pessoas se identificam, né?
Essa aí é uma vista lá de Matias Cardoso, né? Então, assim, da igreja, essa é uma relação que a gente queria, ou seja, por quê? Porque as ocupações humanas no Rio São Francisco, elas se ocorreram em vários momentos históricos, vamos assim dizer, né? Mas existe um momento do século XX, XIX, que é a navegação desse rio aí mais forte, né? Fazendo isso como um eixo comercial, como um eixo de ligação entre o norte de Minas, entre o norte do país e o Rio de Janeiro, né? Você descia o rio, fazia um entroncamento em Pirapora e pegava e ia direto para o Rio de Janeiro, e aí muitas pessoas fixaram também nesses pontos, né? Alguns não quiseram terminar a viagem, vamos assim dizer, e foram ficando nesses espaços. Então, essa era a primeira relação. Mas isso depois foi ampliando, porque a gente viu que era muito maior, né? Então, a gente ampliou Essa para relação, né, distritos. Luiz? Essa relação com as águas, ela, a princípio a gente vê essa questão assim, a pesca, né, a agricultura, essas coisas, mas a gente vê que é muito maior. E um exemplo que eu acho que vai bem direto de como essa expressão cultural é muito forte, né, é as bordadeiras lá de Pirapora, que registram suas memórias, né, todo esse contexto com a história das águas, do rio, nos bordados. Então, cada ponto daquele, cada imagem refletida ali numa toalha, numa veste, tem todo um imaginário por detrás, tem todo esse contexto cultural também registrado, né? Então, é um trabalho lindo, né, que elas desenvolvem, que traz um contexto diferente, né, do que a gente tem a princípio em relação a essa pergunta do Gustavo. E também, né, Noel, uma memória que ficou, que a gente já não tinha mais a prática, né, que era a navegação a vapor no Rio. Sim. Você tinha as pessoas relatavam o apito do vapor, mas o vapor já deixou de navegar ali há muitos e muitos e muitos anos, mas a memória do vapor ainda estava lá. Né? Então, eu lembro que a entrevista com o meu avô, que eu fiz para as minhas atividades de mestrado, eu comentei isso num evento passado, quando ele ia falar do vapor, ele cantava o som do vapor ao falar. Então, assim, vocês imaginem como que isso é muito forte, né, no imaginário dessas pessoas mais velhas que viveram isso, né? É muito, muito interessante. E cada vapor tinha um som diferente, né? Exatamente por isso, né? Em relação à segunda pergunta, a questão da metodologia, o IEFA chegou com uma ideia, né, de uma metodologia, mas a gente colocou isso para a Unimontes, na época, porque a gente, para ver qual que seria a melhor adequada. Então, a gente setorizou essas regiões em se não me engano, foram 3 regiões, 3 grupos, né, maiores, assim, pela questão da distância e pela capilaridade que a gente conseguiria atingir também, mas tinha isso com relação ao território, né, ao espaço, mas tinha uma dinâmica também dos tempos, né? Então, a gente até, de certa forma, brigou, às vezes, um pouco com o Unimontes por conta disso, porque o tempo é um tempo diferente também. Então, o tempo que a gente tinha da pesquisa era um tempo das férias acadêmicas dos alunos, né? Das idas a campo. Porque o trabalho do escritório, vamos assim dizer, poderia ser feito ao longo do ano como um todo. Mas as idas a campo, elas aconteciam normalmente nos períodos de férias dos alunos, né? Mas, em alguns momentos, tinha que acontecer no dia da festa. Por exemplo, então, se eu não vou no dia da festa X, eu não consigo registrar aquilo, né? Tem atividades que elas são pontuais. Então, a gente também fez um cronograma com relação a isso, né? Só para as pessoas entenderem. A gente fez os mapas de percepção. Dos mapas de percepção, a gente retirou alguns bens culturais coletivamente, né? Definimos lá, esse entra, esse não entra, tal. Fizemos uma lista final e, a partir dessa lista final, construímos as fichas de inventário, que foi a outra ida a campo, mas mais vertical para cada uma dessas pessoas, entendeu? Então, sejam elas em Manga, em Pirapora, em qualquer outro lugar. Então, ou seja, um processo era esse. Esse processo maior, coletivamente, com todo mundo, validado. Dessa validação, retira-se uma parte, né, que são aqueles bens que são juntos. A gente tentou agrupar bens culturais, né, em determinados... Uma festa, por exemplo, a gente juntava 3, 4 bens culturais ali dentro da festa. E depois a ida a campo, com essa metodologia já colocada, para poder fazer as entrevistas, para poder fazer o preenchimento da ficha, né? E verticalizar mais ainda. E depois o resultado disso tudo é compilado e apresenta-se um relatório final, junto com as fichas de inventário, com as recomendações. Essas recomendações foi as que eu falei para vocês,
de tombamentos, né? A gente vai estar tombando agora Januária, a gente fez o tombamento da escola de aprendizes marinheiros lá em Buritizeiro, né? Tem outras indicações de tombamento e indicações de registro do patrimônio imaterial, como esses que eu falei para vocês, né? Violas, folias, um modo de fazer o roncoio, aí são indicações, eles ainda não aconteceram, pode ser que aconteçam, né? Mas é sempre essa metodologia. Então, ela tem uma função, o inventário ele tem uma função final, né? No caso nosso, seria organizar ou propor ações para um planejamento de mais médio e longo prazo. Regis, antes da próxima pergunta, a gente está com uma pessoa muito especial aqui assistindo o evento, o professor Cássio, que participou com a gente, né, no projeto de inventário. Cássio, se você quiser ativar o microfone aí, Cássio, aparecer, dar sua contribuição aqui, você fique à vontade, tá? Obrigada pela presença. Manda um abração para você aí, Luiz. Satisfação. Abraço. Pode... Olha, ativa o microfone, tá certo. Prazer revê-lo. Cássio. Parabenizar aí o evento. Como é que você está? Tudo de bom? Tudo ótimo, prazer. Bom revê-lo. Parabenizar o evento aí. Muito bom. Obrigada, Cássio. O Cássio foi fundamental no processo como um todo, né, da área da geografia, mas também, principalmente na questão da relação com as comunidades indígenas, né? Do Chacriabás, enfim, lá no Chacriabás, eu digo que a própria entrada do projeto lá, ela foi possível através de uma ação do Cassim, né, do Cássio, que nos proporcionou isso. E aí a gente fez a pintura corporal, né, que foi inventariada, a Casa de Medicina, se não me engano, também, e tinha mais um outro, a lenda, né, a lenda da onça Iaiá. Minha memória correto, tá boa, hein? onça Iaiá. Você viu, Cassim? Minha memória tá boa, viu? Muito bem lembrado. Então foram esses bens que a gente fez lá, justamente para... E aí toda a discussão, né, que está por trás disso, né, das comunidades dos povos Chacriabás da sua dificuldade de acesso ao rio, né, na demarcação do seu espaço ali em São João das Missões, enfim. Tudo isso também é alvo, é prática, foi tema do projeto, né? E aí foi até interessante. Através desse projeto, eu conheci também, por exemplo, a Célia Chacriabá, e depois a gente fez uma feira, um evento muito grande em Belo Horizonte, trazendo alguns desses bens, como o Devolutiva, né? Que era o evento que chamava Alameda, o São Francisco invade a Alameda. Acho que era esse o nome. Não sou muito bom desses nomes de exposições, não, mas era isso. E aí, então, a gente fez uma amostra desses saberes, alguns deles, né, na Praça da Liberdade, justamente para que a gente vive num estado, né, gente? A gente, às vezes, vive achando que o mundo é só Belo Horizonte. Então, é uma necessidade que a gente viu e tem de trazer mais para cá e de levar também, ou seja, de deixar esses agentes mais em contato, né, um com os outros. E acho que foi muito interessante, foi muito bom, porque a gente mostrou para a população de Belo Horizonte uma riqueza cultural que até então eles desconheciam, né? Assim, de uma certa forma. Sim. Até nesse ponto, Luiz, tem um comentário aqui do Lucas que fala sobre essa preservação dos contos, né, em torno dessa questão do que é falado, de toda essa tradição que se desenvolve em torno desses lugares onde se tem essa relação muito grande com a natureza, com a própria mística, né, que o Rio muitas vezes oferece. Então ele pergunta se essas histórias podem ser preservadas e como é que funciona um pouco nesse processo de análise. E aí eu acho que vale a pena a gente introduzir também um assunto interessante, que é essa possibilidade de participação popular e de grupos organizados em relação com o registro, que é um pouco diferente do tombamento, que é muito técnico, às vezes exige uma participação muito grande do poder público, e o registro ele tem uma inserção maior, né, uma participação maior nessa condição de execução, diferentemente do outro. Ô, Regis, eu vou até fazer uma provocaçãozinha. Assim, eu acho que, na verdade, o que o tombamento poderia aprender com o registro era justamente o seu papel mais de participação.
né? Ou seja, a gente tem, claro, você mexe com a propriedade privada, né? Você tem outros assuntos, mas eu acho que em termos de mobilização poderia ser feito muito isso, porque eu acho que só traria benefícios, né? Em relação ao esclarecimento do porquê está se tombando, porquê está se protegendo, porque isso às vezes fica tão tumultuado que geram problemas posteriores, né? As pessoas não têm uma compreensão de como é que são os instrumentos. Mas, voltando à sua pergunta, eu vou responder de trás para frente. O registro, gente, ele preconiza essa participação, né? Ou seja, ele tem que ter, primeiro, uma anuência das pessoas praticantes daquele processo, né? A primeira coisa, né? Assim, olha, quero pesquisar o modo de se fazer paçoca enfim, um patrimônio imaterial. Eu preciso ter uma anuência daqueles detentores, ou seja, as pessoas estão interessadas que aquilo se torne patrimônio? Elas vão endossar esse processo? Se sim, podemos continuar. Se não, acabou ali. E aí vamos entender que é isso, né? Ou seja, eles não querem participar. Mas, em querendo, é o processo de não só dar anuência, mas também de participar do próprio processo, né? De ser o agente que vai apontar, que vai falar as necessidades, que vai falar as dificuldades, mas também as coisas interessantes e boas, né? É sempre uma condução. Nesse processo, por exemplo, de registro da comunidade dos Arturos, foi assim. A gente fez várias idas e vindas, até no processo da elaboração do documentário. Aí, depois, se vocês quiserem ir no site do IEFA, esses documentários estão todos lá, vocês podem ver, tá? Você tem as das folias, você tem as das violas, você vai ter a da comunidade dos Arturos, em que todas eles foram partícipes desse processo. Às vezes em maior grau, às vezes em menor, aí depende muito da organização e da disposição das pessoas também, mas, por exemplo, assim, eles validavam todos esses processos, né? Eles indicavam, e isso faz com que a pesquisa mude os seus rumos também. Então, às vezes você tem uma ideia de um cronograma de fazer determinada coisa, mas diante de uma situação em que a pessoa está te falando algo diferente, você tem que entender que aquilo ali que é importante, né? Então, você tem que reformular o seu planejamento para ir nesse caminho, que é o caminho mais importante. Então, é sempre um processo em construção, né? Eu acho que é aquilo que eu estava começando a falar no comecinho, né? Do diálogo. Então, assim, é um diálogo de via dupla. Não adianta só o poder público falar que vai ser feito assim, mas e a volta da maçaneta, né? Ou seja, você tem o retorno disso também. E esse retorno é muito bom, porque esse retorno torna a gente mais próximo, mais atento às questões que são fundamentais para as pessoas, né? Não faz sentido algum você fazer um processo de registro em que essas pessoas não estejam participando. Então, essa é a primeira coisa, tá? Assim, fazer só por fazer, enfim, isso não faz o menor ideia. E você faz uma outra pergunta que era a primeira que eu me esqueci, Regis. Era em torno da preservação das histórias, dos isso, contos. Desculpa. Eu falei que a minha memória estava boa e já me traí. Tanto pode como foi feito, tá? Então, se você pegar o projeto do São Francisco, você vai ver várias fichas de inventário que são relacionadas às lendas, aos contos. Professor Generosa, não foi, Noela, que participou, que trouxe isso muito para a gente, uma pessoa da área das letras, né? No patrimônio material, existem algumas categorias, né? Que são saberes, lugares, né? Ritos e celebrações e formas de expressão. Isso. E tem lá que a legislação prevê outros livros que podem ser abertos. Existe uma discussão grande da linguística, da língua, se vai ser aberto ou não. Isso até hoje não foi nenhum outro livro aberto. Mas a gente entendeu nesse processo que esses contos eles estavam também em formas de expressão. Então, vários deles, vários foram registrados, né? Ou seja, o que é o conto, e mais do que é o conto, a transmissão do conto, né? Ou seja, essa ideia da oralidade, de você sentar e falar para o outro, que fala para o né? Assim, dessas histórias, e isso vai repassando de geração em geração. Então, assim, isso foi feito. Esse projeto do Inventário de São Francisco está disponível aí na internet também. Você só dá uma pesquisada aí nesses sites de busca. Tá? Eu vou colar o link aqui no chat. São 4 volumes, dá quase 1000 páginas, mas tem lá páginas específicas ou inventários específicos sobre essa oralidade, essas expressões que são riquíssimas. Tá?
Existem no Estado alguns pedidos de registro, por exemplo, da língua dos Vissungos, né, que é um linguajar específico, que era associado aos negros escravizados, então era um rito de roça, né, de colheita, enfim, que eles faziam, e cantos de sepultamento também. Mas isso não foi ainda muito para frente. Mas existem riquezas que a gente ainda nem imagina que existem, né, que estão espalhadas por esse estado como um todo. O que eu acho que é importante é, depois do objeto identificado, saber qual categoria aí, porque categoria é coisa de estado, né, gente? A gente fica, e de academia também, né, tentando colocar as coisas nas caixinhas, né? Mas a gente sabe que a cultura ela é muito mais fluida que isso. A gente, às vezes, até coloca para metodologicamente tentar entender o objeto, mas, às vezes, um mesmo objeto está em 3 lugares diferentes. Depende da abordagem que a gente fizer. E a gente não tem que escolher uma só, não. A gente pode escolher todas elas, vamos assim dizer, para dar a dimensão dessa multiplicidade, né, do que é a cultura. Eu acho que é um pouco disso. Tá? Não fiquem presos às categorias. Eu acho que a ideia de patrimônio cultural, ela preconiza esse patrimônio maior, né? Nem esse patrimônio material e imaterial. Vamos pensar no patrimônio cultural, né? E das suas especificidades em cada uma delas. Fantástico, Luiz. Para a gente fazer uma última rodada, só também pensando na questão do tempo, daqui a pouco você tem um compromisso aí com uma outra atividade. Eu queria até falar, assim, infelizmente eu não consigo ficar mais tempo, porque logo depois daqui a gente vai ter uma rodada do ICMS Patrimônio Cultural, né? Já convido a todos vocês também que quiserem participar, vai ter transmissão via YouTube, e que a gente vai falar um pouco sobre essa política de proteção do patrimônio cultural, né? Desses mecanismos que existem. Hoje o tema vai ser educação para o patrimônio, tá bom? Então, se vocês quiserem e tiverem interesse, isso que o Regis falou aí de áreas de atuação, né? Esse é um curso de formação também que a gente vai dar para os gestores e dar para outras pessoas também, no sentido de esclarecer um pouco como é que funciona esse programa. Não, perfeito. Para quem tiver interesse em participar, é no Instagram não, no YouTube do IEFA, né? A transmissão aberta, basta acessar e não precisa de inscrição nem nada, né? Não. Vai direto lá e aí as perguntas que são colocadas no chat, às vezes tem uma pessoa que faz a compilação e depois manda para a gente também. Todas são lidas, tá? E todas são respondidas lá pela nossa gerente Camila, que é super eficiente. Luiz, então você vai sair agora? Já não dá tempo de responder? Não, eu posso. Não, a minha reunião é 10 horas. Então dá tempo de responder essas duas últimas. Não dá tempo de tomar um cafezinho ainda. Você pode enxugar um pouco, no caso, se você... Você tem bolo de puba aí? Hoje não tem. Anteontem tinha, né? viu? Sem mentira que tinha, com café quentinho. É sempre assim. O Regis, toda vez que eu fui lá, nunca consegui comer um bolo de puba. Sempre, tinha essa história aqui. Tinha, acabou. Agora, o cuscuz oferecia lá. Eu falei assim, eu não sou muito chegado em cuscuz. Eu também nunca comi, viu, Noila? Se não perder, eu ia mandar por eu nunca comi, Noila, eu nunca comi. Esse povo fica falando, mas na hora de entregar, nada, né? Mas tudo bem. Não, eu vou ter que encomendar 3 bolos de puba. Vou mandar um para Pedro, que sorriu aqui também, um para Reis, Mari, Luiz e Pedro. Eu tô achando que esse bolo de fuba é conto do Rio, viu? Eu tô achando também, viu? Ô, Regis, se eu não tivesse comido em outro lugar, eu ia duvidar até hoje. Você sabe como é que faz bolo de puba, todo mundo? Sabe, né? O povo da região aí. É aquela mandioca que vai colocando até ela apodrecer ali, vai ficando bem cheirosinha, né, Noel? Mas delícia, depois, gente, sucesso. Mas depois o bolo fica muito bom. Sucesso. Mas não de Noel, porque eu não experimentei. Nessa última, então, essa última rodada, Luiz, para a gente poder finalizar aqui, tem 2 questões eu acho que são interessantes, né? Uma é um pouco ligada à questão da região do Cerro, que talvez é muito conhecida pela ligação com o queijo tradicional do Cerro, né, que é inventariado junto com o da Serra da Canastra e do Salitre. Uhum. Então, acho que existem outras ações que, às vezes, o queijo superpõe, né, e não dá, talvez, tanta visibilidade ao Cerro. Uma pergunta do Heitor aqui. Eu acredito que ele deva ser da região ou conhece bem a região e está interessado em saber um pouco mais sobre esse trabalho do IEFA e de inventariação que existe lá.
e a outra é relacionada sobre os incentivos, né, dessa produção dos patrimônios imateriais. Aí eu acho que entra um pouco dentro dessa lógica da operação do IEFA, a partir dos editais que são criados, das linhas de recurso. Existe, eu não estou totalmente por dentro agora, mas eu lembro que existia ali alguns editais que você tinha um repasse de um valor que não era tão alto, mas para uma comunidade dessa, por exemplo, receber 30, 40 mil reais num edital desse, daria para fazer ali uma série de outras coisas. Então, tem muita coisa interessante que o IEFA realiza e, às vezes, pela distância, a gente não está tão familiarizado. Perfeito. Ó, vamos começar primeiro pelo Cerro, explicar o que é a ação do IEFA no Cerro, né? Assim, o que a gente tem como patrimônio. O Cerro ele é tombado pelo IPHAN, pelo órgão federal. Então, do seu casario, a sua estrutura, ela é tombada pelo IPHAN, que é o órgão federal, e que ali executa suas ações, né? Tem um escritório técnico lá, né? Que trata muito da questão urbana, né? Das construções, enfim, da regulação urbana e dos seus observações, das suas diretrizes que podem ou não acontecer nas intervenções que são feitas. O IEFA, ao longo dos anos, ele teve uma ação sempre complementar a essa ação do IPHAN em termos de ação, ou seja, aonde o IPHAN ia, o IEFA não ia. Onde o IEFA ia, o IPHAN não ia. Justamente para tentar cobrir o maior número de espaços possíveis de patrimônio cultural do Estado, que a gente sabe que existem lugares que necessitam dessa cobertura, né? No caso, o projeto do queijo, ele foi iniciado em 2002, né? Foi feito o primeiro registro de patrimônio cultural do Brasil, né? Dia 4 de agosto de 2002. Ele foi, então, declarado, depois de um estudo, o modo de fazer o queijo da região do Cerro como patrimônio cultural de Minas Gerais. Essa região do Cerro englobava, no primeiro momento, 7 municípios, né? Os próximos ali, né? Materlândia, Sabinópolis, o próprio Cerro, Santo Itambé, Santana do Itambé, se não me engano, enfim, são 9, depois foi ampliando, chegando até Guanhães, por exemplo, também vai chegando depois por outras portarias. O IEFA fez, então, esse registro, e depois de 10 anos, a gente fez uma mobilização no sentido de fazer a revalidação. Isso é importante falar. Todo bem que ele é registrado, após 10 anos, ele é feito um relatório, a legislação preconiza que seja feito um relatório, para saber se aquelas condições que motivaram a primeira reconhecimento, se existem, se estão ali e que se quer continuar. Então, foi feito isso. Eu era gerente, né, dessa gerência ainda na época, e fizemos uma série de visitas, né, na região, e foi revalidado. E esse estudo foi encaminhado para o IPHAN, que pegou esse estudo e ampliou para as outras regiões do queijo de Minas, né? Como o Regis falou, Serra do Salitre, Araxá, enfim. E hoje a gente está com uma discussão para ampliar mais ainda, a gente tem um projeto de ampliação maior ainda para outras regiões, como a Mantiqueira, enfim, são incorporação ao queijo Alagoa, enfim, outras regiões dos próprios estados. O Cerro, então, ele é um lugar importantíssimo, né, de desenvolvimento regional ali, e que tem essa característica muito importante em relação ao seu casario e essa produção do queijo, né? Inclusive, se vocês quiserem ver o documentário que foi produzido depois dos 10 anos, também está lá no site do IEFA, chama O Que do Queijo. Um documentário bem interessante sobre essa relação da região do Cerro com o queijo, tá bom? Com relação aos incentivos, gente, é importante dizer o seguinte, pelo ICMS, Patrimônio Cultural, os municípios que cumprem uma determinada política, né, ou seja, ter educação para o patrimônio, ter conselho ativo, ter bens registrados, ter bens tombados, inventariados, aplicar recurso nesses bens, tá? Ele ganha uma pontuação, né, que é através da comprovação, ele envia os documentos e é feita uma comprovação dessa pontuação, que resulta em recursos do ICMS Patrimônio Culturais que voltam para o município. Esses recursos vão para a prefeitura e a gente sempre incentiva que esses recursos sejam reinvestidos nos bens culturais do município, né? Ou seja, através de uma conversa, através de uma exposição, através de uma restauração, através de uma educação para o patrimônio, enfim. Isso é a política local do município que define, em conjunto com o seu conselho, em que vocês podem participar, tá? Esses conselhos
quase todos eles são abertos às reuniões, né? Eles podem, até é preciso que mais pessoas participem desses mecanismos, tá bom? Isso é uma coisa. A outra coisa é, no ano passado, né, no ano passado e nesse ano, a gente, a partir de bens que foram registrados, por exemplo, os grupos de folia, os violeiros, né, a comunidade tradicional dos Arturos, todos eles puderam entrar, por exemplo, na Lei Aldir Blanc, né, de recursos. Então, foi repassado recurso para esses grupos, para se manterem minimamente, né? A gente sabe que não é um recurso muito grande, mas que faz uma diferença, né? Por serem bens protegidos. Da mesma forma, nos editais. Então, tem muitos editais em que, quando você tem bens protegidos, né, registrados, você pode concorrer a determinados editais, tanto do Fundo Estadual quanto do Fundo Federal. Alguns municípios, esse dinheiro que eu falei com vocês que vem, né, do ICMS, ele vai para um fundo do município. E alguns municípios, a gente preconiza, para que eles abram editais, para justamente atender às suas demandas locais. Tá? Então, ser reconhecido ou inventariado, ou registrado, ou tombado como patrimônio cultural, ele traz benefícios para esses grupos, né, ou para essas populações que podem, de certa forma, olhar. Acompanhem o site da Secretaria de Cultura, acompanhem o site do IEFA, acompanhem o site do IFAM, porque sempre quando existe editais, a gente faz a divulgação lá, tá? De possibilidades. E, além disso, também tem outros financiamentos de outros lugares, né? Às vezes tem financiamento externo, tem, enfim, que pode ser colocado, outras ONGs, enfim. Existe uma possibilidade de financiamento, né? Para além disso. Mas a ação mais próxima talvez seja aí junto ao próprio município, né? Tentando entender como é que funciona, se tem dinheiro, se não tem, levantar quais são os bens que precisam desses recursos, né? Porque a gente sabe que a cultura ela vive momentos de muita dificuldade financeira, vamos assim dizer, né? A gente sabe, uma realidade não é uma realidade simples nem fácil, mas a gente sabe que ela pode ser. Uma outra coisa também que existe muitos termos de ajustamento de conduta, aí tem que ser o Ministério Público, eles financiam projetos relacionados à área de patrimônio cultural. Tá? Então, aí é muito do próprio Ministério Público, né? Eles tinham um fundo lá, mas que parece que está desativado, o Fundif, se não me engano, mas eles têm ações via TAC também. Então, procurar o Ministério Público local, saber se tem alguma ação de compensação, né, que pode ser revertida em projetos para o patrimônio cultural. Eu daria assim esse panorama geral de lugares onde esses recursos poderiam ser obtidos. Certo? Perfeito, Luiz. Noila, não sei se o seu microfone está ativado aí. Prontinho. A gente vai concluir, Regis, agora, então? Sim, vamos sim, que daqui a pouquinho o Luiz também tem um outro compromisso com a quarta rodada do Patrimônio Cultural e ele precisa certamente de um tempinho de preparação aí também. Sim. Só para tomar uma aguinha. Tá certo, Luiz. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a presença de Luiz aqui e principalmente assim da fala, né, dele demonstrar para a gente os caminhos, os meios que podemos agir em relação ao patrimônio imaterial e ressaltar a riqueza que nós temos aqui na região, né, que foi com o inventário, né, que foi feito aí do Rio São Francisco, como que a gente teve um outro olhar, tanto eles lá do IEFA quanto a gente. Eu falo assim que foi um projeto que eu participei que me deu uma outra perspectiva em relação à cultura, principalmente eu que sou aqui da região, não tinha esse olhar tão aguçado também para as próprias coisas da região, né? Então eu conheci uma variedade de bens e de manifestações culturais interessantíssimas que eu não conhecia também, apesar de ter esse contato, não tinha esse conhecimento tão profundo e de entender que elas estavam replicadas em diversos locais. Então, foi enriquecedor para mim. Eu coloquei o link do caderno de inventário, Luiz, que é mais condensado. Eu coloquei o link aqui. Regis postou também aí para vocês o endereço do IEFA, né? Para quem quiser visitar, conhecer todo o material que está disponível no site.
E a minha mensagem final, assim, enquanto professora, né, enquanto participante desse evento, é justamente para que os nossos acadêmicos, que eles tenham um olhar diferente para o patrimônio material, porque ele é, sim, uma fonte de muito conhecimento, ele tem toda uma articulação com a arquitetura e o urbanismo, né? E, principalmente, também é um caminho, sim, para a atuação profissional. Eu acho que o curso de arquitetura e urbanismo, né, da Unifip-MOC mostra justamente isso para os seus acadêmicos, os diversos caminhos que vocês têm para seguir, não só o caminho da atuação, né, em relação ao projeto, montar um escritório de arquitetura e urbanismo e pronto. Então, assim, a gente mostra para vocês diversas outras vias e possibilidades de atuação profissional. E esse evento, hoje em específico, a gente quis contribuir justamente nesse caminho, dessa pluralidade que vocês têm enquanto agentes, né, enquanto mercado de trabalho, e principalmente também ressaltar a riqueza e valor que a nossa região tem dentro da área do patrimônio cultural. Muito obrigada, Luiz, mais uma vez. Obrigada, Mari e Regis, né, pela parceria, né, que a gente tem no NEPAM, um grupo coeso, que a gente sempre, assim, por mais difícil que seja, a gente está conseguindo aí avançar e desenvolver eventos que agreguem valor para os nossos alunos e até mesmo para o contexto mesmo da região em si. Posso falar? Sim, por favor. Eu que agradeço, viu, gente, o convite, né, a oportunidade de estar aqui falando para vocês, de retornar um tema que para mim é muito importante, muito caro, né? Porque a gente também vai criando outras trajetórias dentro do patrimônio, mas esse tema do patrimônio material e do projeto São Francisco é um projeto fantástico, assim, um divisor de águas mesmo, e como eu falei, como isso influenciou dentro da própria metodologia de trabalho do IEFA, né? Eu queria agradecer na figura da Noela, toda a equipe lá que participou do projeto, né? Foi tanta gente que eu vou acabar esquecendo alguns aqui, mas o Cassinho está aí também, né? E Raquel, eu lembro muito, Denilson, não vou falar todos, não. E para vocês, estudantes, assim, eu queria dizer que, mesmo que vocês não vão trabalhar diretamente com o patrimônio cultural, né? Não vai ser sua área, que vocês nos seus projetos entendam isso, né? Porque se vocês não vão estar de um lado, vocês vão certamente ter a relação do patrimônio cultural em outra esfera, né? Nos seus projetos, nas suas intervenções, nas suas proposições. Então, sempre entender por quê. Porque o patrimônio cultural ele não é uma coisa separada da sociedade, ele é parte integrante da sociedade, né? E é importante que vocês tenham então um conhecimento desse processo para serem profissionais mais atentos, né, melhor qualificados, que pensem e que reflitam sobre os seus projetos, né, e que, se derem a honra de trabalhar com a área do patrimônio, saibam que é uma área que é fantástica, é uma área que sempre é muito cativante, muito rica, muito interessante, não tem monotonia, porque cada dia é uma história diferente, né, um perrengue diferente também, mas é uma história diferente. E para Mariana e Regis, eu queria agradecer também, né, Noila, o convite, dizer que o IEFA está à disposição de vocês, tá? Hoje, nessa diretoria de promoção, também com essas interlocuções acadêmicas e eventos, né, relacionados à área de patrimônio. Se precisarem ou quiserem uma outra fala, ou a gente pensar em alguma outra coisa relacionada a jornadas técnicas, conteúdos mais específicos, enfim, estamos à disposição aí. O IEFA, né, está sempre aberto para escutar e fico muito feliz do norte de Minas estar aí muito bem representado, né, e a gente poder chegar um pouquinho mais próximo desse estado que é tão grande, né, mas que a gente precisa fazer sempre esses modelos, esses esforços. Então, eu queria agradecer por esse começo de manhã bem agradável aqui que vocês me proporcionaram. Obrigado, viu? Espero ter atendido um pouco aí as expectativas. Luiz, é assim, um privilégio receber esse convite, né, que você nos faz. O NEPAM realmente tem essa missão, esse compromisso de também promover cultura, de defender cultura e de fomentar os estudos, as reflexões, os eventos, os encontros, quando a gente puder voltar a encontrar, né? Então, pode ter certeza que nós manteremos aí esses vínculos. Obrigada mais uma vez. Luiz, foi fantástico, assim, esse momento de conversa. Eu acho que atendeu
grandemente aquilo que a gente queria trazer para os alunos, que é justamente esse caráter mais leve relacionado com o patrimônio também, porque não é fácil lidar com o patrimônio, como você mesmo falou. Existem muitas dificuldades, muitos perrengues, que é o do dia a dia, mas é um trabalho extremamente gratificante. Eu estou nessa vida já há mais de 10 anos, desde quando eu ingressei no curso de Conservação e Restauro do IFMG aqui, e aí daí para frente é uma coisa que entrou na minha pele e não sai mais. E graças a Deus essas coisas estão acontecendo e a gente tem esse momento de estar aqui com você. Agradecemos ao IEFA, né, principalmente na sua pessoa, por nos oportunizar, além dessa fala, quem sabe a gente estabelecer outros diálogos. Eu acredito que vai ser muito produtivo e para a gente é muito bom. E só para uma última finalização aqui, eu gostaria que todos aqueles que pudessem, que abrissem suas câmeras para a gente fazer um registro aqui das participações, né? Uma coisa meio mecanizada, a gente está numa tela, mas se todos tiverem a oportunidade de se mostrar um pouquinho, se torna mais pessoal, né? Uma coisa mais amigável. E, Luiz, muito obrigado, sucesso aí. E tudo aquilo que você precisar da gente, pode contar que, como Unifipmoc, como Nepan, estaremos sempre dispostos a poder contribuir. Que bom, eu agradeço muito mais uma vez e estamos à disposição, tá? Para todos vocês aí, nos canais do IEFA e para outros assuntos também. Tá certo? Grande abraço a todos, muito obrigado a presença de todos vocês. Nós vamos encerrar aqui o Nepan Talks, agradecendo a presença de todos, e só queria deixar registrado a vocês que estão participando que o ingresso pela plataforma gera para vocês a certificação lá, né? Então, quando vocês ingressassem pela plataforma Even 3, necessariamente já ocorria o credenciamento de vocês e vocês já teriam emissão de certificado automático. Eu só peço para quem está com o nome, que ingressou apresentando só o primeiro nome, que acrescente nome e sobrenome para a gente ter registrado, porque senão a gente pode ter dificuldade para identificar o certificado, tá? Então é isso, Luiz, muito obrigado. Sucesso aí e muito bom trabalho aí pela frente. Tchau, gente. Um abraço, gente. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Fiquem ligados também que esse semestre ainda teremos mais eventos do Nepan. Em breve vamos divulgar, tá? Tchau, tchau, Bom, gente. Um abraço. se você quiser, Mariana, comentar um pouco sobre o evento para a gente poder fazer o anúncio, o Luiz pode ficar à vontade de se desligar, né? Porque você tem seu compromisso, aí a gente continua aqui um minutinho com o pessoal. Já vou correr ali para outra sala. Abraço, gente. Tchau, tchau. Certo, Luiz, Obrigada, abraço. Luiz. Vamos, Regis, então, vamos compartilhar aí para o pessoal o que é que a gente está pensando para os próximos eventos do Nepan. Nós temos discutido, na verdade é uma coisa que a gente sempre gostou muito de fazer, que é relacionar arquitetura, urbanismo, história, patrimônio com as obras do cinema, né? Então, desde que nós começamos o Nepan, nós já fizemos alguns episódios do Nepan em Foco, né? Que são debates, que são discussões acerca de algumas obras que a gente seleciona ou que vocês sugeriram para a gente poder falar sobre o que está sendo mostrado, sobre as nossas perspectivas, sobre os diretores, sobre a fotografia, sobre moda, tudo isso relacionado, né, na sétima arte, relacionado não, mostrado. Então, nós estamos preparando para fazer uma nova série, né, de debate sobre alguns filmes, baseado em alguns diretores que nós temos levantado aqui como diretores que são expoentes, né, dentro do cinema, e que relacionam com a arquitetura de uma forma assim, com muita simbologia, com muito significado. Quer completar aí, Regis? Nós já vamos dar os spoilers ou a gente só deixa... Eu acho que a gente pode deixar um pouco de água na boca, né, para quem quiser participar. Então, o Enfoco que a gente está prevendo vai ser realizado nas próximas semanas. Eu acredito que aí para o final do mês, início do mês de junho, e a ideia é trazer um convidado, também intermediado pela professora Noile. Eu acho que pode falar um pouco sobre ele também, e o que ele pode contribuir com a gente. E a gente
vai, ao longo dessa preparação, lançar para vocês, durante as nossas divulgações, alguns trechinhos de filme, alguma coisa que vai estar relacionado com o que vocês vão ouvir na discussão, e aí isso vai, de certa forma, dar alguns spoilers, mas, ao mesmo tempo, convidar vocês para assistirem às obras, que eu acho que é importante também que todos tenham condições de assistir essas obras antes, para aí, no dia do Enfoque, todo mundo poder interagir com a gente e, de certa forma, trazer também um pouco do conhecimento que construiu, né, em torno dessa ideia da arquitetura e do cinema, que eu acho que é muito bacana. As últimas edições... Rapidinho, Noela, desculpa. A gente fez a discussão sobre alguns filmes do Woody Allen que se passam em cidades diferentes, e foi bem legal, assim. Não sei quais de vocês que estão aqui que puderam participar, mas eu sou suspeita para falar, porque eu acho é um papo muito bom. Esse próximo Enfoque, eu acho que vai ser bem bacana mesmo, assim, acho que em conjunto a gente está articulando ideias bem dinâmicas para o evento, e um dos convidados, né, que já está confirmado, é um egresso do curso de Arquitetura e Urbanismo, e eu orientei no pré-TFG o trabalho dele, e ele fala sobre justamente essa relação do cinema e arquitetura. Então, o trabalho de conclusão de curso dele foi sobre isso, né? E ele tem esse olhar técnico e artístico em relação ao cenário dos filmes, né? Então, toda essa questão das cidades cenográficas, né, que são construídas. Então, assim, é um menino também muito articulado em relação à arte, literatura, e eu acho que vai agregar muito na discussão, apaixonado por cinema também. Então, assim, eu acho que vai ser um evento show, viu, gente? Se preparem, porque vai ser diferenciado. Eu queria agradecer também ao professor Pedro, que, além de conduzir a turma dele para cá, para estar compartilhando esse momento com a gente, então, gentilmente, está aqui presente o tempo todo e sempre é um apoiador nosso também nas atividades do NEPAM. Pedro, muito obrigado, um grande abraço para você e para a família toda também. Então é isso, né, Regis? Aí a gente... Ô, Pedro, desculpa, eu estou interrompendo todo mundo aqui hoje. Não, Pode falar. Foi ótimo. É um tema super interessante, né? E um convidado especialíssimo. Foi ótimo aprender mais um pouquinho. Só isso. Vai lá, Mari. Eu ia agradecer novamente e falar que, para vocês que não seguem ainda, a gente tem o perfil do NEPAM no Instagram, a gente divulga, faz alguns comentários, mostra alguns dos nossos eventos, né, das nossas ações também, e aí a gente vai usar esse canal, tanto as redes da Unifipmoc como a do NEPAM, a gente usa para fazer essas divulgações, então fiquem de olho lá, para saber as datas e tudo direitinho. E à medida que a gente for liberando as informações, vocês vão ficar mais antenados. E obrigada aí pela participação de todos. Foi muito bacana, muito enriquecedor mesmo. Deixei para vocês aí um link, que é o do NEPAM, do Instagram do NEPAM, a página que vocês podem se inscrever lá. Todos aqueles que quiserem nos seguir, a gente posta normalmente mais próximo dos eventos que nós vamos realizar, mas sempre tem alguma coisinha interessante ali que vocês podem perceber ali em algum momento, tá? Então, eu agradeço a todos vocês, foi uma grande satisfação tê-los todos aqui, um evento com uma grande quantidade de participantes, isso nos alegra muito, né? Tendo vocês aqui, alunos do 7º, do 5º, alunos egressos de outros períodos, então, foi muito bom tê-los aqui. Esse conteúdo, após a finalização, que está sendo gravado, vai ser distribuído também pelo YouTube. Então, vocês vão poder consultar ou recomendar para alguma pessoa que vocês quiserem o material que vai estar disponibilizado na página do NEPAM. Então, assim que estiver disponível, a gente divulga para vocês também. E aí, todos aqueles que quiserem assistir uma segunda vez ou quiserem encaminhar, vai ter à disposição, tá? Grande abraço a todos, fiquem com Deus aí.
e até o nosso próximo evento, né? No final do mês, início do mês que vem, estaremos com o Enfoque na Praça e contamos também com a participação de vocês.